Aceitar não significa se conformar, ainda mais quando se tem uma doença crônica como o diabetes. Nessa aula a gente vai falar sobre aceitação. Eu já compartilhei nas minhas redes sociais que durante 5 anos eu não me aceitava como uma pessoa que convivia com o diabetes. E nessa aula, eu e a Elaine Rosa, psicóloga, minha amiga que convive com diabetes há quase 30 anos, educadora em diabetes também, a gente vai falar sobre esse tema que é bastante delicado e que poucas pessoas falam também, né? Elaine, aceitação. Qual é o primeiro obstáculo que a pessoa enfrenta quando busca essa aceitação? Seja bem-vinda. Obrigado, Tom. O primeiro obstáculo que a gente passa quando a gente precisa aceitar um novo conceito de vida, uma nova dimensão da qual a vida nos propõe, é a gente estar no passado ou no futuro. São duas instâncias do qual a gente não consegue caminhar para aceitar que aquela é nossa realidade de vida. O passado já não existe mais. Não adianta a gente ficar, mas quando eu podia, mas eu pensei que seria assim, se eu pudesse voltar atrás, se que isso vira uma ruminação, né? A gente fica ruminando pensamentos de como poderia, como que eu era, quando eu tinha liberdade, e a gente ir para o futuro, o que vai acontecer, como que vai ser o meu futuro, eu não vou conseguir me formar, não vou conseguir fazer isso, eu vou casar, vou conseguir ter filhos. Então, ou seja, eu fico entre o passado e o futuro e eu não venho para o que está aqui propondo para mim, que é o momento presente. Num diagnóstico de diabetes ou em qualquer área da nossa vida do qual a gente tem conflitos, a gente precisa entender que a vida acontece no momento presente. O importante da vida agora é o que está acontecendo aqui. Esse momento que nós estamos aqui gravando essa aula é onde a vida está acontecendo, é no momento presente. Quando eu começo a olhar, a dar foco na minha vida, do que eu posso fazer hoje, né? E é muito incomum no processo de autocuidado, quando a pessoa passa a negar o diagnóstico, é justamente ficar nesses dois tempos, ou no passado ou no futuro. Ela gasta muito mais tempo gerenciando, né, as ruminações, as preocupações com o futuro, e deixa de viver no aqui e agora. Ela não consegue encontrar soluções, porque o passado ele te traz muitas tristezas do que você não tem, e o futuro te traz ansiedade. Enquanto que o momento presente, ele te prepara para poder lidar com as tristezas e como lidar com toda essa ansiedade em questões do futuro, se eu estiver elaborando o meu autocuidado no meu momento presente. E a gente precisa entender que a aceitação é um processo e é um processo que que demora um tempo e cada um tem o seu tempo, na verdade, né? No meu caso, eu costumo dizer que eu iniciei esse processo 5 anos depois do diagnóstico, né? Cada um tem um tempo. O tempo ele vai interferir muito com o contexto de cada um, né? E volto novamente, que o que mais clareia para a gente falar é o processo de luto, porque você tem, né, o impacto da doença, a raiva, até que vem a aceitação, né? Que é realmente esse conceito do ter. Só que esse conceito também ele tem camadas, né? Porque não é o impacto que essa mudança tem na minha vida, né? Eu falo até que é muito interessante a relação que eu tenho com a comida, né? Isso, ela impacta de maneiras diferentes para muitas pessoas, porque a restrição alimentar para uma pessoa do qual, né, eu falo a cultura, a etnia, né, a família em si, né, as compulsões alimentares, elas são muito baseadas dentro desses contextos, de como eu olho para a comida. Então, tudo isso vai ter um impacto nesse processo da aceitação, né? Por isso que eu falo que cada um tem um contexto de vida. E eu preciso olhar para esse contexto, entendendo que o tempo é um fator muito importante no autocuidado com o diabetes.
né? Então, a negação da doença, ela vai trazer consequências fisiológicas. Por isso que é importante lidar com nesse processo do autocuidado, com a doença, precisa envolver o autocuidado interno, que é a saúde mental, para construir repertórios e comportamentos para lidar com o que é o externo, para poder mudar os meus comportamentos externos. Bom, eu costumo dizer que a aceitação é algo diário, né? E a gente pode afirmar isso, né? Porque por mais que você aceite a sua condição, tudo depende do dia, do momento em que você está vivendo, e tem dia que você não está a fim de aceitar. E tudo isso também faz parte, não é mesmo? Faz parte, Tom. Aceitação é muito importante a gente entender que aceitação, ela envolve eu sentir, mas diferente de como eu vou agir, tá? Eu posso não estar aceitando hoje, tá com muita raiva, tá muito triste, mas na aceitação, quando eu coloco a saúde como um valor, eu falo que o valores é muito importante para direcionar as nossas ações comprometidas. Eu posso estar triste, mas eu vou monitorar, eu vou tomar insulina, eu vou de alguma maneira olhar para minha alimentação, para atividade física. Agora, quando a aceitação envolve um meio do qual hoje eu estou bem, estou fazendo tudo certo, amanhã eu já não quero fazer, então eu posso sentir as emoções, mas não me fundir com ela ao ponto de decidir por elas. A gente fala assim que é um processo de desfusão. Esse processo de desfusão, a desfusão cognitiva mesmo, do qual eu sinto, mas eu vou agir de outra maneira. Aí que está o processo de aceitação, porque a gente tem muito aceitação sempre na emoção da alegria, né? Ah, eu estou aceitando, tá tudo bem, hoje eu estou bem, hoje eu... Não, aceitação ela é um processo muito complexo, do qual eu aceito a minha emoção. Eu estou triste, estou com raiva, estou muito bravo, aceito que, por exemplo, eu posso ter chutado o balde hoje, consciente, eu comi, mas eu não posso ficar com raiva de mim, porque isso é resultado do que eu exagerei, com muito autocompaixão comigo, recomeçar no outro dia. Tudo isso é um processo de aceitação. É ter clareza sobre toda a situação. Toda situação. A negação é quando as minhas emoções agem por mim, os meus desejos agem por mim, né? Então é um processo do qual eu sou guiado pelas emoções. E não, precisa ser um processo constante, né, de escolhas conscientes. Agora, Elaine, para quem vive na negação ou porque recebeu o diagnóstico recentemente, ou porque está querendo há muito tempo nega, né, a doença, essa pessoa que quer mudar, né, virar a chavinha, mas tem muita dificuldade, mas gostaria de aceitar ou levar a vida com mais leveza. Existe alguma dica para essa pessoa? Como iniciar o processo de aceitação? Qual que é o primeiro passo? Sair da esquiva da experiência. Esquiva experiencial, o que é uma esquiva experiencial? Eu não entrar em contato com a minha dor. É não saber que eu estou muito decepcionado com a vida, eu não queria ter essa doença, eu estou muito triste, eu estou com muita raiva. E começar a entrar em contato com isso. E perceber que além de tudo que eu sinto, eu posso ter outras ações que também vão me gerar outras emoções. Mas o passo importante para isso, Tom, é também entender que eu preciso de conhecimento, né? Quando eu descobri o diagnóstico de diabetes, para mim era determinante que eu ficaria cega. Eu tinha pavor. Eu vi uma pessoa da rua que era cega, eu me recordo muito disso. Quantas vezes eu atravessei, porque eu não queria ver aquilo que para mim seria a minha condição, porque eu tinha glicemias altíssimas. Mas é porque eu não tinha nenhum conhecimento, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, eu falo que o conhecimento, ele liberta nesse sentido.
quando eu vou tendo aquisição de novos conceitos, de medicação, de alimentação, o mínimo possível de conhecimento, ele vai me fazer outros olhares, né? Eu falo que a gente vai abrindo novas portas, vai me facilitar mais do que eu viver somente do que das consequências que meu corpo mesmo está sentindo, sede, cansaço. Aí eu vou sempre olhar para tudo que é negativo, ao ponto que quando eu passo a conhecer de como lidar o processo de autocuidado, isso também vai gerando em mim, eu falo que é esperança. Olha, dá para viver bem, né? Eu posso comer, mas eu posso escolher, né, a quantidade. Eu não preciso seguir os meus desejos. Mais uma vez entra o que eu desejo. Eu quero comer a panela inteira de brigadeiro. Poxa, eu posso comer uma colher, eu posso comer 2, eu posso contar carboidrato. As pessoas se assustam quando fala de contagem de carboidrato. Nós estamos no século XXI, com a internet, com um mundo de informação. Se você sentar hoje com um público que é diabético, milhões de pessoas, você vai ter uma grande porcentagem que nunca ouviram de falar de contagem de carboidrato. Ou que não precisa no diabetes tipo 2, só o diabetes. Tem muitos conceitos culturais, que não, esses conceitos são mitos sobre a doença. Nós temos hoje uma medicina que evoluiu muito no aspecto nutricional, na diabetologia do Brasil, e fornecer acesso a isso é extremamente importante. A saúde, a boa saúde mental, ela passa pelo caminho do conhecimento, que ele me oportuniza olhar para outros ares, para outras oportunidades. Se eu não vejo outras situações, se eu não vejo outras oportunidades, eu vou ficar limitado às minhas circunstâncias. Por isso que eu falo que tem que observar todos os contextos para eu poder falar de aceitação. Não é eu tenho que dar oportunidade também. Bom, e é isso que a gente está fazendo nesse programa de educação em diabetes, né? Falando sobre todos os pilares do tratamento do diabetes, incluindo esse pilar relacionado à questão psicológica, que é tão importante e pouco falada, né? Com certeza. A gente sempre quer um modelo para poder resolver as coisas que seja imediato, né? Não, eu quero, é a receita médica mesmo, né? Fez isso, a gente tem sempre estar buscando a cura para as nossas emoções. Quando a gente fala de conceito psicológico, né? Quando a gente fala de um transtorno, a gente fala que é um processo. Por que é um processo? Porque inclui muitas variáveis. Não é um conceito, são vários conceitos que a gente precisa ter para dar um diagnóstico. Quando a gente fala do autocuidado com o diabetes, é a mesma coisa, são muitos conceitos, são pilares. E é justamente isso que o curso está oferecendo, poder conhecer todos esses pilares. E o conhecimento, ele é liberdade justamente por isso, porque quando eu sei sobre algo, eu começo a experienciar aquilo, e deu certo. Isso me traz automotivação. Sabe que eu falo que é o mínimo que a glicada vai baixando, isso vai me dando motivação. E eu passo a sair de olhar para a doença, que é tudo que é prejudicial dela que está fazendo no meu corpo, para mim olhar para o valor de autocuidado, que é a saúde. Saúde deveria ser, dentro do nosso contexto, como trabalhar como prevenção e não como cura. Nós temos o conceito de saúde somente no cuidado com a doença e não como prevenção, né? E eu falo que olhar para o diabetes, quando você começa a olhar para a saúde, você muda o seu conceito de autocuidado com você. É autocuidado no controle da glicemia, é autocuidado com higiene, é autocuidado com a saúde do teu corpo. Você começa a ser muito mais cuidadoso com você, porque aquilo tem extremamente importância. Tudo que nos ameaça passa a ter mais importância para a gente. A gente pode ver esse momento, o quanto a liberdade é importante para a gente de ir e vir, porque nós estamos restritos. Então, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença crônica que ameaça o nosso futuro, a saúde ela passa a ter mais importância. Então, ela passa a ter um valor importante para a gente, porque a gente precisa todos os dias
trabalhar no controle da glicemia, escolher alimentação, fazer atividade física em prol do que a gente tenha saúde. Então, a gente vai desenvolver, eu falo que o caminho é as ações comprometidas com a pessoa que eu quero ser, né? Quero ser uma pessoa saudável, o ser, ele envolve ações, né? Não tem como você ser se você não desenvolver ações. Então, quando o autocuidado com diabetes, por que ele tem o processo da negação? Porque eu não quero mudar minhas ações. Está tudo construído, é um hábito. Mudar hábito é difícil. Eu preciso desenvolver outras ações. Mas essas ações, ela vai me levar para um caminho de saúde, de qualidade de vida. Quando eu passo a olhar por isso e vivenciar essas ações, ela vai me trazer conforto. Eu falo que quando você está fazendo algo que te incomoda muito, você está negando um valor importante na tua vida. Fica uma dica, sabe? Se você fez algo que te incomodou muito, o teu ser está requerendo que você está negando um valor importante. Por isso que você ficar negando o diabetes é sempre um incômodo muito grande, fisiológico e mentalmente. Porque eu estou indo para um caminho do qual eu estou direcionando a minha vida para ter outras doenças. E quando eu passo para ações comprometidas com autocuidado com a saúde, eu estou indo para um caminho do qual eu estou semeando num futuro bom que eu quero para mim. Independente, a gente não sabe o que vai acontecer, isso não é uma promessa, a vida não tem promessas, nada pra gente, que nada de ruim vai nos acontecer. Mas o que eu faço hoje tem grande diferença, com certeza, no que eu vou colher amanhã. Elaine, muito obrigado pela sua aula, foi um prazer ter tanto conhecimento, obrigado por compartilhar tanta informação, tanto conhecimento com todo mundo que está acompanhando essa aula. Espero que a gente possa ter outras oportunidades com você, viu? Foi um prazer inenarrável. Bom, eu que agradeço. É extremamente importante falar de saúde mental, porque a gente precisa sempre entender e olhar, né? É o interno que muda o externo e não é o contrário. E nós temos, que nem eu falei, o nosso cérebro, ele foi evoluído para autoproteção, para cuidar do nosso corpo mesmo, né? E quando a gente entende isso, as nossas emoções, a gente consegue fazer as escolhas muito mais conscientes. E no autocuidado com o diabetes, a gente está o tempo inteiro com as nossas escolhas. Isso aí. Obrigado, viu, Elaine, mais uma vez. Bom, gente, na próxima aula a gente vai falar, então, sobre o tratamento do diabetes. Então, não perca, a gente se vê. Até a próxima.